Olá, hoje é sexta-feira 13, tá? Agora, eu não sou supersticioso não, mas hoje me ocorreu uma coisa. Todo dia é sexta-feira 13 de agosto. Hoje é 13 de novembro, mas todo dia é sexta-feira 13 de agosto neste país governado por um cachorro louco. Neste país governado por um cachorro louco, eu entrevistei um dos mais brilhantes diplomatas do Brasil, o embaixador Roberto Abdennour, e você veja a entrevista, porque o Roberto Abdennour foi embaixador do Brasil em Washington e em Pequim, Beijing, como preferem hoje. No meu tempo era Pequim, agora é Beijing. E ele está por dentro de eleição americana, de conflito Estados Unidos-China e, sobretudo, sobre as consequências para o Brasil dessa guerra que Itamaraty move contra a China e vai mover contra Biden quando ele assumir no dia 20 de janeiro de 2021. Mas até daqui a pouco e no fim eu volto a falar dessa entrevista. Agora eu queria começar falando que o comandante do Exército, o general Edson Leal Pujol, afirmou ontem, numa transmissão ao vivo com outro comandante, o general Sérgio Etchegoyen, que foi chefe militar no governo Temer, e com o Raul Jungmann, que foi ministro da Defesa no governo Temer, disse que os militares não querem fazer parte da política, nem querem que a política entre nos quartéis. Aí você vai me dizer, mas o meu comandante do Exército vai ficar só nisso? Afinal de contas, cada convite que o Bolsonaro faz, um general aceita, até um tenente-coronel. O Bolsonaro agora nomeou um tenente-coronel desafiando o fato de, para diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desafiando o fato que aquilo ali é um posto técnico, como aliás disse o contra-almirante, que também é militar, que também é bolsonarista, Antônio Barra Torres, que é o diretor-presidente da Anvisa. No meio de uma tremenda polêmica sobre a Anvisa ter interrompido os estudos, os testes da vacina Coronavac, feita em parceria do laboratório chinês Sinovac com o Instituto Butantan, acaba o mandato de uma mulher, a Alexandra, não me lembro agora o sobrenome dela, que era diretora lá, e ele nomeia um tenente-coronel, desafiando a lei que criou as agências reguladoras, estabelece que as agências terão que ser dirigidas por brasileiros que tenham pelo menos 10 anos de experiência das áreas, no caso, a ciência. A moça que saiu, a senhora que saiu, é uma farmacêutica. E esse rapaz, tenente-coronel da reserva do Exército, bolsonarista fanático, que contra todas as manifestações da ciência, no caso da pandemia. Estamos mal arrumados mesmo. Mas voltando ao Pujol, o Pujol cumpriu o dever dele, de militar. Os militares não têm que se meter na política mesmo. E não tem que se meter, inclusive, para cumprir o dever, que é o dever do Congresso, e mais além do Supremo, não é do Exército. O Rodrigo Maia fica aí fazendo críticas ao Bolsonaro, mas não tem que fazer crítica nenhuma, tem que botar para votar os projetos de impeachment contra o Bolsonaro. Inclusive com esse crime de responsabilidade agora da agência, porque além de haver uma previsão legal, ele está cometendo um crime de arbitrariedade, usando de uma prerrogativa presidencial. Está abusando do seu cargo, como fez na Polícia Federal, como fez na própria Direção-Geral da Anvisa, como tem feito. O Pujol também se pronunciou depois que o Bolsonaro falou: quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Esse vai ser um dos assuntos também da entrevista que eu vou pôr no ar amanhã, às 5 horas da tarde, com o embaixador Roberto Abdennour, carioca, e que tem uma brilhante carreira diplomática. O general Pujol tem sido uma pedra no sapato, no coturno
do capitão de milícia, né? Bom, aliás, por falar nele, e ainda em relação a essa questão da Anvisa, o Bolsonaro disse na noite de ontem, durante a sua tradicional live no Facebook, que a morte de um dos voluntários que participavam dos testes da Coronavac pode ter sido provocada por efeito colateral. Mas o presidente não apresentou nenhuma prova, né? Aí ele disse, naquele português que ele falta, né? Naquela língua parecida com o português, como diz o editorial do Estadão, estão tentando investigar porque quando uma pessoa comete suicídio, geralmente tem um histórico de depressão. A mulher largou ele, o marido perdeu tudo. Não, o marido geralmente tem um histórico de depressão. O marido largou ela. Uma série de coisas histórico-familiar, perdeu o emprego, perdeu tudo. Vamos apurar a causa do suicídio e daí, obviamente, em sendo suicídio, não tem nada a ver com a vacina. A grande conclusão, a Bolsonaro aderiu à lógica aristotélica, aderiu a René Descartes, quem diria, né? Isso é que é lógica, né? Não tem nada com a vacina. É claro que não tem nada com a vacina, tá certo? Os laudos do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística apontam que o voluntário de 32 anos que participava das pesquisas da Coronavac morreu por consequência de uma intoxicação. Não foi por suicídio. Não se sabe se foi suicídio. Intoxicação de agentes químicos pode ter sido suicídio. Ele tomou remédio, misturou com álcool, tentando morrer, ou uma overdose de substâncias tóxicas, né? Ontem eu cheguei a pensar, mas eu passei do tempo e não dei a notícia, que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, decidiu adiar a eleição no Amapá, e isso foi confirmado hoje cedo, por unanimidade no tribunal, né? A questão do Amapá, pelo amor de Deus, 11 dias no Amapá não tem luz. Aí alguém escreveu aqui para mim, mas o governador Valdez de Góes é do PDT, partido da oposição. O povo do Amapá paga o fato do governador ser da oposição. Mas o governador está lá no conluio do Davi Alcolumbre para eleger o irmão do Davi Alcolumbre, prefeito do Amapá. A eleição foi adiada, não vai ser mais no domingo, vai ser no último domingo do ano, no mais tardar segundo a decisão do TSE, 27 de dezembro. Eu gostaria também de me referir a um absurdo ataque que está sofrendo o meu colega Magno Martins, que eu conheço há muito tempo, que divulga os meus textos no blog dele há muito tempo. E o Magno me escreveu um apelo patético aqui que eu vou reler para vocês. Outro ataque violento. Passamos a madrugada inteira trabalhando em vão. Estamos sofrendo ataques a toda hora, de hackers, de gabinete do ódio do Partido Socialista Brasileiro, que era propriedade do Miguel Arraes, do neto dele, Eduardo Campos, e agora do governador Paulo Câmara e do João Campos, que é o líder da família de Arraes, né? Portanto, o bisneto do Arraes. Segundo o Magno, não cessaram os ataques. Magno escreveu para mim: penso que tem um mecanismo olhando para o blog segundo a segundo, e na primeira volta ele faz o ataque. Muita gente está tentando ajudar, agradeço a força solidária. Liguei para a Polícia Federal e fui informado que quem cuida de crimes cibernéticos é a Polícia Civil. Estou indo em instantes, junto com o meu advogado, fazer o devido BO, boletim de ocorrência. Estarei aqui atento e dando notícia para você. Eu também sou vítima de ataques aqui no canal, mas não tem me paralisado por enquanto. Nós temos conseguido driblar esses ataques. Agora, para voltarmos à entrevista do Roberto Abdenu, que eu não queria deixar de voltar a ela, eu quero comunicar a vocês que o Joe Biden ganhou no Arizona, tradicional reduto republicano, por mais de 11 mil votos e somou outros 11 votos no colégio eleitoral, alcançando a marca de 290 delegados contra 213 dados a Trump, de acordo com as emissoras NBC, CBS, ABC e CNN. A última vez que um democrata havia vencido no estado foi com Bill Clinton em 1996. A China, que não tinha se pronunciado até agora, desta vez se curvou aos fatos e passou
o porta-voz da diplomacia chinesa, Wang Wenbin, passou o seguinte recado: respeitamos a escolha do povo americano. Enviamos nossas felicitações a Biden e a Harris. O vice-presidente Mourão, que anda em rota de colisão com o Bolsonaro, que já disse que faz tempo que não conversa com ele e que já disse que poderia até admiti-lo, mas ele é indemissível, disse que Biden está cada vez mais irreversível. E como eu prometi, o que é que o embaixador Roberto Abdenur será na entrevista indagado a respeito? Indagado a respeito da grande jogada de inteligência monumental de Ernesto Araújo e Jair Bolsonaro, de brigar com os Estados Unidos de Biden, eleito democraticamente, e com a China, seja quem for que governe, que é um país comunista. Hoje, a China e os Estados Unidos estão na seguinte posição: a China ultrapassou os Estados Unidos como maior economia do mundo, estão numa guerra tecnológica lá em torno de uma empresa de cibernética, os chineses chegaram a esse ponto, e o embaixador Roberto Abdenur tem tudo para dar uma entrevista espetacular, uma vez que foi embaixador na China, em Pequim, né, Beijing, e em Washington, e que conhece muito bem aquilo lá. Ele trabalhou, na verdade, em Washington 2 vezes e também teve relações na China com a entrada da China na Organização Mundial de Comércio, quando isso aconteceu. Eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.